Dizem por aí que a imitação é a mais alta forma de admiração. Portanto, tenho certeza que os estúdios de animação se sentem lisonjeados quando alguém rouba ou copia seu conteúdo de forma descarada e cria versões adaptadas da animação que eles passaram horas e mais horas escrevendo e animando. Número 10. O incrível mundo de Gumball. Escrever e inventar piadas é muito difícil, e eu sei disso porque estou tentando fazer essas duas coisas agora mesmo. Criar personagens originais com aparência e personalidade únicas também é muito difícil. Na maioria dos países do Ocidente, se você tentar fazer cópias não autorizadas e muito evidentes, você será processado, e provavelmente multado em um valor tão alto que não vai ter dinheiro nem pro pão de cada dia. Mas na China, onde as leis são bastante diferentes, você pode simplesmente ignorar os direitos autorais. E assim nasceu a Miracle Star. Cara, olha isso! Eles trocaram gatos por cabras e a casa de subúrbio típica dos Estados Unidos por um grande prédio no estilo chinês e pronto! É uma cópia tão óbvia que o Cartoon Network fez um episódio chamado The Copycats, sobre os personagens principais mostrando uma família que imita os protagonistas. Número 9. Gravity Falls. Enquanto isso, em outro país que não possui leis de direitos autorais muito rígidas, na Rússia temos essa imitação bizarra do Gravity Falls. Basta ver a apresentação do desenho para saber que é basicamente uma cópia descarada. A história fala de um menino cuja animação tem uma aparência bem familiar, ainda que bem pior produzida, e o garoto é enviado para uma aldeia rural na floresta. Não para passar tempo com seu tio Stan, mas para que ele possa aprender a língua tártara. E obviamente, para que ele possa ter aventuras paranormais, como você pode perceber por sua interação maluca com esse cara bizarro. Também temos essa garota, que obviamente é Mabel, só mudar a cor da blusa. Calma aí, que raios está acontecendo nessa cena? Crianças, por favor, não andem de moto com estranhos. Com certeza as leis na Rússia não são tão rígidas sobre o que pode ou não pode ser mostrado num desenho infantil. Número 8. Tartarugas Ninja. As tartarugas ninja existem há tanto tempo que eles têm muito mais do que somente uma imitação. Por exemplo, o Kung Fu Dino Pulse, que ainda manteve o estilo de luta réptil e asiático no próprio título. É exatamente a mesma coisa. Um grupo de jovens répteis luta contra o crime com o poder das artes marciais na cidade. Você também tem um nome um pouco mais criativo, de As Aventuras de T-Rex. Menos criativo, porém, é a escolha do animal. Enquanto o Kung Fu Dino Pulse pelo menos tinha um bando inteiro de diferentes tipos de dinossauros, as aventuras de T-Rex são só tiranossauros iguais, como você pode ver. É sobre um grupo de irmãos répteis que lutam contra o crime à noite e cada um tem a sua própria cor especial. Isso te lembra alguma coisa? O fato de você provavelmente nunca ter ouvido falar de nenhum desses programas realmente mostra que nada pode substituir as tartarugas originais. Acho que é justamente a ironia do fato de que as tartarugas na vida real são lentas e não poderiam lutar artes marciais, o que faz com que as tartarugas ninja sejam especiais. Número 7. Scooby-Doo. Você gosta de programas que mostram uma gangue de adolescentes e seus cães falantes resolvendo mistérios, mas está cansado de assistir Scooby-Doo? Bom pra você, porque existe outro desenho que se encaixa exatamente nessa descrição. Goober e os Caçadores de Fantasmas. Para disfarçar, porém, eles incluíram algumas diferenças importantes. Para começar, Goober pode ficar invisível, o que faz com que ele seja muito mais poderoso que o Scooby-Doo. Mas a diferença real é que muitas das vezes os fantasmas que eles pegam acabam se tornando fantasmas reais. Então, se você pensar sobre isso, os caçadores de fantasmas são muito mais poderosos do que a turma do Scooby-Doo, já que eles estão lidando com eventos paranormais de verdade e não com estranhos fantasiados de fantasma. Eles também dirigem um veículo de aparência militar com 6 rodas em vez de uma van descolada. Isso poderia significar que eles representam o establishment americano pró-guerra dos anos 70 e Scooby-Doo representa os hippies? Provavelmente não. O que é estranho é que Goober e os Caçadores de Fantasma não é exatamente uma imitação, já que foi feito pela mesma empresa que fez o Scooby-Doo. É possível plagiar a si mesmo? Acho que não. Número 6. Os Padrinhos Mágicos. Pensa num programa que uma criança tem protetores mágicos que realizam seus desejos, mas a cada episódio seu desejo dá errado e eles têm que consertar por conta própria. É claro que estamos falando justamente dos Padrinhos Mágicos, mas também estamos falando do programa britânico-canadense-australiano Pixel Pink. Em Pixel Pink, a personagem principal, Nina, ganha no dia de seu aniversário um telefone, que contém um pequeno gênio digital que ironicamente realiza seus desejos. Igual nos Padrinhos Mágicos, isso deve ser mantido em segredo. No entanto, não existem explicações do motivo desse sigilo. No desenho original, há toda uma história explicando por que Timmy tinha os padrinhos com ele. Essa garota Nina simplesmente ganha um gênio de graça e ela nem mesmo teve que sofrer como o time.
Igual acontece na maioria desses plágios, dá pra ver que Pixel Pink não tinha o mesmo orçamento que a Nickelodeon poderia dar aos Padrinhos Mágicos. Inclusive, um dos personagens de Pixel Pink, um cara chamado Coolest Luke, foi dublado por Nick Storr, que era também o designer de som e engenheiro de áudio do desenho. Não sou exatamente um especialista no mundo da animação, mas tenho certeza de que isso não é normal. Mas cada um com seu orçamento, né? Número 5. Rocket Power. Quem aí lembra do Rocket Power, aquele desenho do final dos anos 90 e início dos 2000 sobre crianças praticando esportes radicais, que é praticamente tudo o que essa geração gostava de fazer naquela época. Quem precisa disso quando em 2012 temos Wild Grinders? Bem, o fato de ter um monte de crianças praticando esportes radicais não faz dele necessariamente uma fraude, mas, pô, ele é igualzinho ao Rocket Power. Olha isso. Você percebe? São basicamente os mesmos personagens, mas sem capacetes, exceto aquele cara de óculos com cara de nerd. Os personagens de Rocket Power não são tão corajosos assim se você for pensar, já que protegem suas cabeças e dão um bom exemplo. Wild Grinders pode ser uma fraude total, mas eles não têm medo de morrer. Número 4. South Park. Alguma vez você já quis ver um desenho animado bastante igual ao South Park, mas pior, que em vez de ser feito nos Estados Unidos tinha sido feito no Kuwait? Block 13 se encaixa exatamente nessa descrição. Como você pode ver sem dificuldades, o desenho é exatamente no mesmo estilo de arte de South Park, mas talvez dê pra perdoar isso, já que South Park tem basicamente o mesmo estilo de arte de uma criança de 5 anos, né? Bem, as semelhanças não param por aí. Basta olhar para esse grupo de crianças bem aqui. Parece familiar? Obviamente, temos o Cartman do Quiet usando um chapeuzinho tradicional em vez de um gorro. Então, ao lado dele, temos o Stan do Quiet, eu acho, embora eu não tenha certeza de por que ele não tem um gorro. E o garoto com o gorro que cobre o rosto todo é o Kenny, claro. Eles ainda usam a mesma piada do Kenny ser morto sem explicação em todos os episódios. Será que Block 13 também tira sarro das notícias e coisas que acontecem no mundo? Não sei, até porque eu não falo árabe e não tem nenhuma versão legendada na internet. Número 3. A Hora da Aventura. A versão chinesa de A Hora da Aventura é chamada de The Legend of Lucky Pie. O plágio já começa na própria imagem de abertura, com o protagonista levantando o braço no topo de uma montanha em direção ao letreiro do título. Eu me pergunto de onde eles tiraram essa ideia genial. O estilo de animação também é bem parecido, e você pode ver que o protagonista tem aqueles braços esticados da Hora da Aventura, além de uma mochila e uma cabeça bem quadrada como a de Finn. Em vez de Jake, o cachorro, ele tem esse cavalo falante, então pelo menos isso é diferente, embora possa valer a pena mencionar que na Hora da Aventura também tem um cavalo. Ao que parece, não existem ressentimentos entre os dois programas, já que Steve Wolfhard, artista de storyboard da Hora da Aventura, chamou The Legend of Lucky Pie de fofa no Twitter. A Turquia também tem seu próprio plágio de A Hora da Aventura, chamada Ibi, com o protagonista armado com o bração e a mochila e seu companheiro animal, uma tartaruga. Em vez de uma grande casa na árvore, ela tem uma grande casa de tartarugas. Em termos de enredo, ao contrário de The Legend of Lucky Pie, esse aqui é muito diferente de A Hora da Aventura. Ibi é sobre ensinar matemática e outras coisas para as crianças. Ainda tem as aventuras, mas é só desculpa para fazer as crianças aprenderem sobre números, com uma espécie de compra virtual. Então eu acho que é muito diferente, embora esteja na cara que o estilo é um plágio. Número 2. Os Simpsons. Existem dezenas de dublagens diferentes de Os Simpsons, que vão ao ar em todo o mundo em todos os tipos de idiomas. Mas a Geórgia não poderia ser apenas um país normal e fazer isso, eles quiseram algo mais original. Fizeram um plágio que se chama Os Samsonadzes. Aí vai o que o criador disse para justificar a imitação descarada. I want to say it straight. This is not The Simpsons, this is a Samsonadzes. This is all about a Georgian family, with Georgian jokes, Georgian plot, with Georgian developments, and with Georgian social humour. And I will be proud if anyone will compare these series with The Simpsons, though we are no match for it, of course. De certa forma, é admirável ele ter coragem de dizer que não é uma cópia, porque ele basicamente não tem outra escolha senão aceitar. Basta olhar para o desenho, tá na cara. E ele definitivamente não está errado sobre o programa tratar de temas do país. Um episódio mostra Vladimir Putin mudando de forma, provavelmente algo sobre o que o georgiano médio deve conversar. Embora tenha se tornado rapidamente o segundo programa mais assistido na Geórgia, parece que nem todo mundo gostou. Talvez os fãs georgianos tenham se cansado muito mais rápido do que os fãs americanos com os Simpsons. Número 1. Bob Esponja Calça Quadrada. Bob Esponja, um dos, se não o desenho animado mais popular de todos os tempos. Com sua reputação nas alturas, era de se esperar que acontecesse um plágio uma hora ou outra. Em 2006, o mundo foi enganado com Coconut Fred's Fruit Salad Island. Na introdução do desenho já fica na cara.
Um tema tropical e ainda que a história seja em terra firme e não debaixo d'água, vemos um protagonista alegre, porém rejeitado e igual ao Bob Esponja. Coconut Fred é uma espécie de fusão de Bob Esponja e a laranja irritante. Se você prefere nem ver o resultado dessa mistura, saiba que você não está sozinho. Assim como o Coconut Fred em sua ilha de salada de frutas, o desenho não ficou nada popular. Ele durou apenas 13 episódios antes de ser cancelado. A voz de Coconut Fred era de Rob Paulsen, que chegou a dizer que o desenho não era nada mais do que uma imitação sem vergonha do Bob Esponja, e que ele nem gostava de pensar que fez aquilo. E como bônus, vale a pena mencionar o clássico do YouTube de 2012, que algumas pessoas fizeram como um plágio: Bob Esponja na China. É meio racista, mas com um humor ácido e inteligente, e termina sendo mais uma paródia do que uma cópia, sendo um dos memes mais bem produzidos da internet sobre o Bob Esponja. Se você ainda não assistiu, deveria. Tem alguma outra cópia ou plágio descarado de desenho que você conheça? Conta pra gente nos comentários. E obrigado por assistir.